Livro Como Ser um Sucesso na Vida, de Kenneth W. Hagin. Tradução de Doutora Maria Eugênia da Silva Fernandes. Graça Editorial, Rio de Janeiro, 2013. Capítulo 1. Desenvolva o homem espiritual. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. A partir desse texto, vemos um retrato do homem com 3 características: corpo, alma e espírito. Estudaremos o homem e espírito, o verdadeiro você, nesta mensagem. Milhões de dólares são gastos todos os anos para desenvolver o físico humano, e isso não é errado. Eu mesmo emprego certa quantia todo ano como sócio de uma academia para manter meu corpo em forma. Paulo afirmou, porque o exercício corporal para pouco aproveita, 1 Timóteo 4:8a. Mas ele não disse que não se aproveita para alguma coisa. Descobri que um físico em forma produz um espírito mais harmonizado. Se alguém disciplina o homem exterior ou físico, a fim de correr ou exercitar-se, é possível aplicar a mesma regra para o homem espiritual, o qual irá tornar-se tão em forma quanto o homem natural. Milhões de dólares também são gastos todos os anos para desenvolver o intelecto, e é realmente aconselhável gastar dinheiro para expandir a cultura. Talvez alguém argumente, mas já me formei. Ótimo! No entanto, as livrarias estão repletas de bom material que pode ser comprado e lido sobre o que está acontecendo no mundo. Para ser bem-sucedido, deve-se aprender continuamente. Você precisa estar empenhado em desenvolver o corpo, pôr o intelecto em um bom nível cultural e treinar o espírito. Não falarei no desenvolvimento do corpo e do intelecto, pois a maioria das pessoas já foi ensinada sobre isso na escola e em outros lugares. Na realidade, nos Estados Unidos da América não existe desculpa para alguém ser iletrado, pois as fontes estão disponíveis. Por exemplo, algumas escolas em nossa área patrocinam programas de educação contínua da comunidade. Pagando-se uma pequena taxa por curso, é possível aprender assuntos tais como mecânica de automóveis, pintura em vidro, marcenaria, trabalho com metais, desenho, música, navegação e muitos outros. Esses programas são maravilhosos, mas é necessário aprimorar o espírito do homem. Há 4 passos no desenvolvimento do âmbito espiritual. Primeiro, medite na palavra. A maneira de alimentar o intelecto com informação é por meio de livros e outros materiais. O meio de nutrir o espírito com informação é pelo estudo da Bíblia. Não quero dizer que isso seja feito em 5 minutos, virando as páginas de Provérbios e Salmos. Algumas pessoas chamam isso de ler e estudar a palavra. Elas acham que a leitura de 5 minutos e uma oração rápida é tudo o que necessitam a cada dia. Você descobrirá que elas são muito fracas espiritualmente, possuem um lado espiritual muito debilitado, seguem qualquer vento de doutrina que aparece em vez de se estabelecerem em uma igreja boa e se tornarem parte da família de Deus. Sim, nascemos na família de Deus, mas precisamos fazer parte de um corpo local, de comunhão e alcançar os que carecem de ajuda. Às vezes fico um pouco cansado de pregar para aqueles que estão correndo atrás do fogo. É bom pregar para as ovelhas estáveis. Capítulo 2. Sobretudo busque a sabedoria. Está registrado no livro de Josué. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Josué 1:8. Uma outra versão declara, e então serás capaz de tratar sabiamente os negócios da vida. De que maneira você poderá ser um sucesso se não puder tratar acertadamente dos assuntos da vida? O que mais está faltando entre os neopentecostais de fé, bem como os membros das igrejas em geral, é sabedoria.
Como disse um pastor amigo, é fácil envolver-se com o Espírito, mas o crucial do assunto é ter a sabedoria para saber como operar os dons. As pessoas ministram os dons sem sabedoria, porque não edificam o Espírito. Na verdade, falta-lhes conhecimento. A sabedoria é necessária em todas as áreas da vida, até no mundo dos negócios. Se houver bastante sapiência, você operará o seu empreendimento adequadamente. Mas se ela faltar, o fracasso será inevitável. Se a sua primeira loja mal estiver conseguindo sobreviver, você abrirá mais 3? Isso seria sábio? Você precisará de capital para sustentar as novas lojas até que rendam. Mas, por uma razão ou outra, as pessoas que entram nas questões espirituais se lançam sem usar qualquer inteligência, dizendo: bem, Deus tomará conta de mim. Então ficam tão ocupadas que secam espiritualmente, ficam sem coisa alguma para oferecer. Não estou advogando o fato de que você não fique atarefado por causa do Senhor, mas sim defendendo a ideia de não correr por todos os lugares, tentando envolver-se em coisas demais. Fixe em uma igreja e se envolva nela. Não ande por todo o país. Eu poderia sutilmente entrar nesse momento no ensino sobre família, contando o caso de uma esposa que percorre toda a cidade em reuniões de oração ou passando o dia todo confinada com um gravador. Quando o marido chega à casa, encontra-a com o cabelo ainda desarrumado, sem maquiagem, de camisola, e a casa parece que foi atingida por um ciclone. Pratos sujos por todos os lugares e nenhum jantar preparado. No minuto em que o esposo passa pela porta, ela começa a gritar: irmão fulano estará na igreja tal, apronte-se, vamos até lá. Comemos um hambúrguer no caminho. Mas aquele marido já comeu hambúrgueres no jantar nas últimas 7 noites. Isso não é ser sábio. Não é tratar o assunto com sabedoria, seja no campo espiritual ou simplesmente no cotidiano. O sucesso não é medido por outra pessoa da congregação nem pelos seus companheiros, tampouco pelas outras igrejas. Certa vez Deus me disse: você será bem-sucedido se estiver fazendo o que eu lhe ordenei. Haja 3 ou 3.000 pessoas em sua igreja. Se estiver realizando o que eu tiver mandado, então será bem-sucedido. Quando fazemos o que o Pai solicita, trabalhando com crianças, ensinando a uma turma, recolhendo ofertas ou ajudando de outra forma na igreja, então temos sucesso. Não importa o que digam os amigos, parentes ou vizinhos. Alguns podem perguntar-lhe: se você sairá para ministrar, por que não continua lá fora? Talvez você ainda não tenha de sair para os 5 ministérios, mas tenha de ficar na igreja para ajudar e ensinar. Deus não o compara com as outras pessoas. Sei disso por estudar as Sagradas Escrituras e por ser pai. Você mede o sucesso de uma criança pelo que a outra está fazendo ou a julga pelos méritos dela? Sabia que o Criador faz o mesmo? Ele julga o nosso sucesso pelos nossos méritos. Ele não nos julga pela esposa que temos, graças a Deus. O mesmo também ocorre com as esposas. Ele não as julga pelo marido de cada uma. Quando prego isso, noto que algumas mulheres ficam com medo de rir, porque o cônjuge está olhando para elas. É por isso que o esposo não é bem-sucedido, pois a está controlando demais. Você não pode obter sucesso apoiando-se o tempo todo em outras pessoas. Uma outra forma de conseguir grandes realizações encontra-se no primeiro versículo que memorizei quando ainda era pequeno. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Salmos 1:1a. Novos repórteres e analistas financeiros fazem as suas predições pela mídia dizendo: agora é hora de fazer isso. Esse é o momento de fazer aquilo. Compre, venda, empreste, tome emprestado. Frequentemente podemos seguir esse tipo de orientação a menos que Deus nos diga que devemos agir de outra forma. Se ignorarmos a direção do Senhor nessas horas, não poderemos ser abençoados, porque estaremos considerando o conselho dos ímpios. Temos de usar a sabedoria nessas circunstâncias. Lembro-me de uma vez em que Deus estava ordenando ao nosso ministério que fizesse algo determinado. Então, tivemos uma reunião com nossos consultores financeiros, que são homens cristãos, cheios do Espírito.
Meu pai, Kenneth Reagan, e eu lhes dissemos: sabemos o que dizem a economia e os indicadores dessa área com relação aos próximos meses, mas o Senhor está dizendo algo mais sobre realizarmos um grande projeto. Um dos homens levantou-se e falou: Irmão Reagan, a Bíblia que o Senhor ensina diz que devemos mover-nos com Deus. Quando ele fala, não devemos prestar atenção ao conselho dos ímpios. Sou um negociante e tenho colocado esses princípios em prática. Oro sobre as decisões dos empreendimentos e se o Altíssimo ordena que eu faça algo, mesmo que os indicadores financeiros mostrem o contrário, sigo em frente e faço. É por isso que estou aqui hoje. Ele continuou: se não posso obter uma resposta sobre alguma coisa durante a oração, recorro aos indicadores de desenvolvimento do meu empreendimento. Se eles demonstram que eu não devo fazer daquele modo, não faço. Isso é usar a sabedoria natural e a espiritual juntas. Não estou falando sobre ter a mente insegura. Refiro-me a aprender a usar as questões naturais e o sobrenatural, a fim de tornar-se uma forma muito poderosa para Deus. Uma força muito poderosa para Deus. Na tentativa de serem um sucesso para a obra do Senhor, muitas pessoas jogam fora o intelecto quando começam a andar pela fé. Salmos 1, de 1 a 3. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Soa como Josué 1:8, não é? Isso significa que quando o inverno chega, a seiva diminui e as folhas caem. Aquele homem ou aquela mulher não secam. Isso lhe dá uma descrição do que acontece quando os tempos difíceis chegam para uma árvore. No inverno, quando a seiva não está correndo e volta para as raízes da árvore, a menos que seja uma sempre verde, perene, ela parece morta, mas a vida está por baixo, perto das raízes da árvore. Existe um sistema radicular embaixo da planta que é suficientemente profundo e forte para sustentar toda a sua altura. Aquele vegetal está tão vivo no inverno quanto durante qualquer outra época do ano. O fato é que ele simplesmente não aparenta isso. O texto bíblico diz que o homem que andar com o Senhor e meditar na palavra dará fruto na estação própria. A sua folha não murchará e tudo que fizer prosperará. Capítulo 3. Coopere com Deus. O segundo passo para ser bem-sucedido tem a ver com prosperidade financeira. Pratique a palavra. Há poucos anos eu estava conversando com meu pai e disse: tudo o que tenho são roupas, móveis e um carro. São todos os meus bens materiais. Além disso, possuo uma família. Estou prosperando, tudo bem, mas quero construir algo para minha família, por isso tenho reivindicado algumas coisas. Papai disse: bem, aí está o seu problema. É a dificuldade que muitas pessoas têm. Estão sempre falando sobre prosperidade, mas nunca põem as mãos à obra. Entendi o que ele quis dizer. Ele continuou: filho, você tem de sair e começar a fazer alguma coisa. Precisa realizar algo para que o Senhor o faça prosperar. Comecei a procurar uma área na qual pudesse envolver-me para prosperar. Guardei uma pequena quantia de dinheiro e decidi investir em imóveis. Comecei a falar e orar sobre isso. Tudo bem, estou realizando algo. Agora, Senhor, espero que tu me faças prosperar. A Deus seja a glória, pois em um ano meu balanço financeiro mostrou um retorno muito grande daquela pequena aplicação de recursos. Então, o grupo de pessoas com quem eu tinha trabalhado mudou-se para outros investimentos. Note que não entrei no negócio com pessoas que não eram cristãs. Usamos a palavra a respeito de não estar sob jugo desigual no que se refere ao casamento, mas aquela escritura também significa que cristãos não devem entrar em jugo desigual com parceiros comerciais não salvos. Um homem prega sobre fé, tolice ou presunção. Costumo chamar de fé, tolice ou estupidez. Estou dizendo que a maneira de ser próspero é colocar mãos à obra, mas não seja tolo quando o fizer.
Algumas pessoas julgam que ser forte na fé é dirigir um carro do ano. Isso não tem a ver com fé. Conheço muitas pessoas que dirigem carrões, mas não sabem coisa alguma sobre fé. Ser forte na fé não é medido pelo que você dirige, pelo lugar onde mora ou pelo que veste. Algumas pessoas saem para ministrar e pensam que não estão na fé, a menos que se hospedem em quartos de hotéis ou suítes exorbitantes e caros. Quando vou a uma cruzada, fico em uma acomodação boa, mas barata, porque não morarei naquele quarto, somente dormirei nele. Quando estou realizando 4 ou 5 cultos por dia nas cruzadas, dificilmente fico no quarto. Então, por que pagar 200 ou 300 dólares por dia? Observe, você precisa ter sabedoria suficiente para gastar o seu dinheiro depois de consegui-lo e necessita entender o seguinte: o dinheiro que vem às suas mãos é de Deus. Você é o guardião dele, portanto, aprenda a gastá-lo corretamente. Sim, o Pai Celestial quer que você tenha o melhor, mas também deseja que aprenda a negociar com sabedoria. Esse é um dos aspectos mais importantes de ser bem-sucedido. Um outro ponto a considerar é que a palavra de Deus não muda. É a mesma hoje como foi ontem. Será a mesma amanhã como é hoje. Nunca muda, porque a Bíblia jamais muda. Devemos praticar a palavra e meditar nela. Esta, no entanto, não é uma tarefa fácil. Colocar em prática o que aprendeu é bem diferente. Por exemplo, se você não quiser ter remorso em sua consciência, não estude Tiago. Parece que toda vez que começo a ler o livro de Tiago, fico com as orelhas vermelhas e quentes, porque ele me vira para todo lado e não me dá folga. Tenho de fazer um inventário das coisas erradas que pratico e endireitar-me. Tiago foi escrito para cristãos fortes. Mais ainda, a maior parte das pessoas nunca fica tocada pela leitura do texto de Tiago. Você pode ver as Bíblias de várias pessoas e encontrar Hebreus, Romanos e Coríntios todos marcados, assim como algumas passagens de 1, 1 e 2 Pedro, de 1, 2 e 3 João, bem como todos os evangelhos. Mas se alguma vez olhar os livros de Tiago e Judas, não encontrará muita marcação, porque a maioria não lê esses textos com frequência. Judas é o menor livro da Bíblia, mas é também um dos mais poderosos. Cada palavra dele é tremenda. Tiago diz que devemos praticar a palavra. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago 2,18b. Se você tem fé, ela precisa ter algumas pernas, braços, algum músculo. Você tem de fazer algo, não pode só ficar sentado. Muitas pessoas ficam estáticas, gritando que querem isso e aquilo, mas não estão fazendo algo. Dizem, estou crendo em Deus para prosperar nas finanças, mas quando surge o momento da oferta, torcem o nariz e não dão coisa alguma. Um homem que crê no Pai diz, graças a Deus por suprir as minhas finanças. Senhor, só tenho 50 centavos, mas aqui estão. Esse indivíduo começará a subir e logo estará no topo. Enquanto isso, o que não oferta gritará, estou confessando que Deus suprirá as minhas necessidades. Nessa ocasião ele tem ainda menos. Por quê? Porque não está fazendo algo que o Criador possa abençoar. O irmão Reagan contou aos estudantes muitas vezes, muitos de vocês vêm aqui para o Rema e pensam que viverão pela fé enquanto vão à escola. Contudo, não estão fazendo coisa alguma que ele possa abençoar, para que de fato vivam pela fé. Quando um homem entra no ministério quíntuplo e sai todos os dias ministrando, fazendo o que Deus lhe ordenou, o soberano tem algo com que operar para abençoá-lo. Capítulo 4. Pratique a palavra. Estou cansado de ver pessoas preguiçosas que só ficam sentadas e não fazem alguma coisa, somente engordam espiritualmente até ficarem estagnadas, dormindo no banco da igreja, gritando amém de vez em quando. Como declaro em meu livro, Comichão dos Ouvidos, chegamos ao ponto em que as pessoas não querem ouvir coisa alguma, exceto o que seus ouvidos desejam. Tudo o que querem escutar é sobre fé. Não gostam de ouvir sobre julgamento, o modo correto de viver, a segunda vinda de Cristo ou outras advertências da palavra de Deus.
Tudo o que almejam ouvir é sobre fé, para que possam viver alguma espécie de enlevo falso. Existem muitos indivíduos que mencionam a fé, mas não sabem o que estão falando, porque nunca a experimentaram. Estão apenas proferindo palavras que escutaram em algum lugar. Eles ouviram alguém dar um bom testemunho sobre como ganhou de Deus uma nova casa. Então, imediatamente dizem: "Oh, reivindico uma para mim também." Eis uma forma errada de começar, copiando a confissão do testemunho de alguém, não da palavra de Deus. Por causa disso, não funcionará. Em outras palavras, a declaração de fé dessas pessoas está apoiada na experiência de alguém que as elevou emocionalmente, não na palavra de Deus. Tiago diz: "Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de como era." Tiago 1, 23 e 24. É uma boa descrição de um homem que não está praticando a palavra. Algumas pessoas estão tentando contentar-se com os textos bíblicos que aprenderam há 20 anos, mais ou menos. Não tenho estudado ultimamente. Não estou interessado nos velhos tempos ou no futuro, mas no presente, e preciso de ajuda para as minhas feridas agora. Necessito de algo já, não de falsas esperanças, e não me importo com o que aconteceu com alguém há 20 anos. Quero saber o que pode acontecer comigo agora. Jesus Cristo disse que se entrássemos na palavra, poderíamos ter sucesso em nossa vida agora. A principal coisa que devemos aprender para sermos bem-sucedidos é o único mandamento do Novo Testamento. Soletra-se amor. Ame seu próximo como a si mesmo. Você sabia que não pode amar alguém a menos que ame a si mesmo? É o que está errado no mundo hoje. As pessoas não dão valor à própria vida, por isso não conseguem valorizar a vida do próximo. A palavra afirma que, em primeiro lugar, tenho de me amar e então poderei amar meu vizinho. Quero comer, vestir-me, sentir-me bem e ter o melhor que existe. Se eu me amo desse jeito, amarei o mundo da mesma maneira. A palavra de Deus declara que há algum problema quando alguém enxerga um irmão com necessidade, possui meios de ajudá-lo, mas não o faz. Não me refiro à filosofia de dar para receber, mas sobre ministrar a alguém quando você tem os recursos. Como podemos esperar que o Senhor nos abençoe e nos dê sucesso na vida se não estamos abençoando outras pessoas nem praticando a palavra? Um outro aspecto de andar em amor diz respeito a não nutrir ressentimento. Nunca guarde rancor de alguém. Você não pode ser bem-sucedido se guarda mágoa, porque isso não é andar em amor. Alguns irão ressentir-se. Bem, eu lhes perdoo, mas não vou esquecer. Segure a sua respiração. Jamais deixe que palavras negativas ou algo que alguém me falou sobre mim se aloje em meu coração. Não me permito pensar sobre aquilo. Se eu deixasse, isso interferiria com o próprio fluir de Deus em minha vida, e não vou admitir que algo impeça o meu ministério. Orarei pelas pessoas envolvidas e deixarei que comandem o próprio caminho. Não guardarei ressentimento contra quem quer que seja. Alguém pode falar o que quiser sobre mim. Assim mesmo, orarei para que ele consiga senso e sabedoria em seu homem espiritual e não fique em apuros o tempo todo. Na epístola, Tiago também fala sobre a língua, no capítulo 3. Algumas pessoas ouvem algo sobre alguém e a primeira coisa que fazem é correr para o telefone. Você ouviu falar de fulano? A epístola dos Gálatas orienta: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Gálatas 6:1. Soa como uma recomendação para que uma pessoa telefone e fale do ocorrido? Essa passagem bíblica recomenda que, se o irmão é mesmo espiritual, orará pela pessoa, tentará restaurá-la e irá esquecer-se daquilo. Estou dizendo-lhe o que a Bíblia recomenda, não algo que inventei. Quantas pessoas são arruinadas porque alguém viu um irmão fazendo algo e começou a espalhar a fofoca? Talvez aquele irmão tenha compreendido o erro, orado e pedido a Deus perdão,
mas não poderá derrubar o disse-me-disse que as pessoas começaram sobre ele. Sei de um homem que confiou a organização de uma reunião evangelística e no caminho parou cerca de 110 quilômetros em uma cidadezinha. Foi visto entrando em um bar. Antes de chegar ao seu destino, o mexerico viajou antes dele. O pastor da igreja o encontrou e perguntou: "O que você esteve fazendo em um bar?" O evangelista respondeu: "Ei, espere um minuto, irmão. Por que você está precipitando-se em tirar conclusões? Meu pai, que nos deixou há aproximadamente 10 anos, é o dono daquele bar. Descobri isso há vários anos. Estivemos em contato e foi a primeira vez desde que eu tinha 10 anos que vi o homem. Ele tem um escritório nos fundos. Era 10 horas da manhã e o lugar nem estava aberto. Almocei com ele no escritório, conversamos e orei por ele. E aqui está você querendo acabar com a reunião. Se esse é o seu tipo de atitude, nem vou pregar para você." Aquelas pessoas o estavam acusando antes de ouvirem os fatos. Há muitos que nunca foram apanhados em uma falta, foram acusados falsamente e não foram capazes de superar. Você jamais terá sucesso se estiver sempre apontando o dedo para alguém. O terceiro passo para se obter sucesso na vida é: coloque a palavra em primeiro lugar em sua vida. Torne-se consciente da palavra. Deixe-a reinar em seu dia a dia. Não importa o que venha, pense primeiro nas Santas Escrituras. Todos nós enfrentamos provas e aflições. Quando crises e emergências ocorrem naturalmente, elas vêm, não importa quem seja, se Reagan, Smith ou Jingleheimer, a pessoa bem fundamentada na palavra começa a recordar textos pertinentes, os quais começarão a ressoar em sua mente. Se a pessoa enfrentar a enfermidade, imediatamente ouvirá escrituras como 1 Pedro 2,24. Caso enfrente uma situação horrível, as escrituras sobre o amor começarão a surgir em seu pensamento. Creio que podemos ser tão envolvidos pela palavra de Deus que a primeira coisa que vem à nossa mente em qualquer emergência não é a pergunta: o que faremos agora? Mas o que a palavra diz. Poucas pessoas atingiram esse nível. Edificar a palavra de Deus em nós, mesmos dessa forma, acabará com a preocupação e a ansiedade. Nós teremos a vitória, seremos conquistadores. Capítulo 5. Seja guiado pela voz de Deus. O quarto passo para ser um sucesso na vida é: obedeça instantaneamente à voz de Deus. A educação e o desenvolvimento do espírito humano vêm de obedecer imediatamente à voz do Espírito. O livro de Provérbios 20:27a declara: "A alma do homem é a lâmpada do Senhor." Romanos 8:14 declara: "Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus." O Senhor nos conduz pelo nosso espírito, não pela nossa mente. O Pai Celeste ensina o Espírito, o qual instrui a mente. Se você deseja ser bem-sucedido na vida, precisa aprender a ser guiado pela voz do Criador. Entretanto, nem todo mundo que anda por aí dizendo "Deus me falou isso", realmente ouviu de Deus. Às vezes o Altíssimo é acusado por uma porção de coisas que ele nunca fez. Até o diabo está sendo censurado por situações pelas quais ele não foi diretamente responsável. Infelizmente, há muitos círculos carismáticos afirmando "Deus falou que eu fizesse isso", quando na verdade ele não lhes disse coisa alguma. Estão fazendo o que querem, então declaram que foi Deus quem ordenou. Nunca fiz algo solicitado pelo Todo-Poderoso que tivesse falhado alguma vez, mas vi muitas pessoas entrarem em confusão por aquilo que disseram que Deus mandou que fizessem. Decidiram que o Senhor estava envolvido no projeto com elas, então afirmaram que Ele ordenou que fizessem algo. Outros alegam: "O Senhor mandou que eu realizasse tal coisa", pois pensam que dessa maneira as pessoas dar-lhes-ão maior importância e irão submeter-se à liderança deles. É melhor ter cuidado ao dizer que Deus ordenou que fizesse algo, a menos que saiba, sem sombra de dúvida, que o Pai assim o fez. Você pode arranjar encrenca afirmando isso. É melhor estar muito seguro do que disser. Algumas pessoas afirmam: "O diabo me fez fazer isso." Ele não as fez fazer aquilo. Elas fizeram à própria maneira. Todos têm vontade própria. Se quiserem, poderão controlar-se.
A prática de mencionar nomes de pessoas famosas como se as conhecessem pessoalmente é uma artimanha usada por muitos. O tempo todo vem ao meu escritório indivíduos que fazem isso. Um homem telefonou para alguns pastores pedindo reunião. Ele lhes dizia: estive com a equipe evangelística de Kenneth Hagin, e então citava o nome de outros 2 ministérios bem conhecidos. Ele indicava que tinha trabalhado para nós, embora nunca tivesse isso tão abertamente, estava implícito em sua fala enganosa que estivera conosco. A verdade é que ele nos guia pelo país às próprias custas, frequentando todos os cultos e sempre perguntando se havia alguma coisa que pudesse fazer. Alguns dos irmãos o deixavam carregar caixas para o caminhão quando necessitávamos de ajuda extra. Ele dizia que estivera com a equipe. Bem, ele esteve em um certo sentido. Existe uma linha divisória ótima para seguir. Tome cuidado quando alguém disser que Deus mandou fazer algo. Por outro lado, aprenda a seguir a voz interior imediatamente. Não amanhã nem na próxima semana, mas imediatamente. Isso é verdadeiro também em um culto. Quando o Supremo falar com você, é melhor agir logo, mesmo que você tenha planejado algo mais. Você quer ser sábio e ter sucesso na vida? Descubra o que a palavra de Deus diz. Pratique-a, ponha-a em ação. Viva por ela. Então, envolva-se com ela imediatamente, quando o Senhor realmente falar. A oração do pecador para receber Jesus como Salvador. Querido Pai Celestial, venho a Ti em nome de Jesus. Tua palavra diz: o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. João 6,37b. Então sei que Tu não me lançarás fora, mas irás acolher-me e agradeço por isso. Tu disseste em tua palavra, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, do 9 ao 13. Creio em meu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele ressuscitou dos mortos para a minha justificação. Invoco o teu nome, o nome de Jesus. Por isso sei, Pai, que Tu irás salvar-me agora. A Tua palavra diz, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10:10. Realmente creio com meu coração, e confesso Jesus agora, como meu Senhor. Por isso sou salvo. Obrigado, Pai. Assinatura e data.